Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, quinta-feira, hoje a igreja nos convida a meditarmos sobre a Eucaristia, voltar o nosso coração para a presença de Jesus na Eucaristia, mas hoje também é a festa dos Santos Anjos da Guarda. O Evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 18, versículo 1 a 5, depois versículo 10. Peçamos ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduza à plena verdade. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim mesmo. Atenção, não desprezeis um só desses pequenos. Eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Festa dos Santos Anjos da Guarda. E um critério importante para nós vivermos essa fé é termos um coração como de criança. É termos uma fé simples e humilde que crê na revelação, no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, crer na palavra de Deus, porque muitas vezes as pessoas vão estudando, crescendo, vão rezando, e às vezes corremos o risco de uma soberba, de orgulho tomar conta de nós, e nós deixamos de acreditar nas coisas simples. Podemos pensar assim, mas acreditar em anjo não é coisa simples. Bom, realmente não é, porque o anjo é um ser espiritual, é puro espírito, e daí é uma realidade que ultrapassa o nosso entendimento, né? Porque nós temos mais facilidade de crer naquilo que nós podemos sentir, tocar, apalpar, que está dentro dos nossos sentidos, e o anjo não cabe dentro dos nossos sentidos, nem a nossa inteligência, porque o anjo está acima disso, porque é um ser espiritual, uma realidade espiritual. Nós somos chamados a crer pela fé, aquilo que a igreja e que a palavra de Deus nos ensina. Por isso precisamos também de uma fé simples. Não podemos também correr o risco de banalizar as coisas, né? Hoje se fala dos anjos de tantas formas, de forma assim, que anjo é só coisa de criança, outros dizem que é uma invenção da Idade Média, cada um dá seus palpites. Mas nós católicos temos fé católica e cremos naquilo que a igreja nos ensina. Primeiro é preciso pensar, saber o seguinte: os anjos então são seres espirituais, dotados de inteligência, de conhecimento, de liberdade, mas são puro espírito. Só espírito. Não tem um corpo como nós, mas tem vontade, são livres. E Deus criou os anjos num ato único. Nos ensina São Tomás de Aquino que os anjos foram criados todos de uma vez só, num ato só de criação de Deus. Criou todos os anjos, milhares, milhões de anjos. E nós temos os anjos bons, que são aqueles que ficaram fiéis a Deus, e os anjos decaídos. Rebelaram e não quiseram adorar nem servir a Deus. Bom, mas vamos falar só dos anjos da guarda, daqueles que Deus envia para caminhar conosco, para estar do nosso lado. Cada um de nós, Deus envia um anjo. Deus não cria um anjo para alguém, para cada pessoa. Não, os anjos foram criados, não cria mais anjos. Os anjos também nos ensina os doutores da igreja que os anjos não correm mais risco. Os anjos bons não correm risco de se perder nem de ser seduzidos.
como também os anjos do mal não tem volta para eles mais. Os anjos bons, eles continuaram sempre bons eternamente. Só que eles permanecem fiéis à vontade de Deus. Anjo também não precisa de oração. As pessoas às vezes vão rezar para o anjo da guarda. Não, os anjos não precisam da nossa oração. Eles são puros espíritos e gozam da presença de Deus, da força de Deus neles. Então eles não precisam da nossa intercessão. São eles que intercedem por nós. Nós podemos rezar em ação de graça, agradecendo a Deus porque nos deu os anjos. Esses seres espirituais que caminham conosco, combatem, intercedem por nós, mas não necessitam da nossa oração. Então não precisa mandar celebrar a missa. Manda celebrar a missa pelo anjo da guarda. Não precisa, não faça isso. Não adianta. O anjo não precisa de oração, não precisa de celebrar a missa em intenção dele. Volto a dizer, podemos até celebrar a missa em ação de graças. A Eucaristia já é ação de graças, porque a Eucaristia quer dizer ação de graças, mas podemos render graças pelos anjos, mas não em intenção, porque eles não precisam de oração, da nossa oração. Precisamos crer naquilo que a igreja nos ensina, e aí eu peguei aqui o Catecismo da Igreja Católica, que nos ensina com muita clareza, com muita riqueza, a presença dos anjos e a função dos anjos em nossa vida, no meio de nós. No parágrafo 336, o Catecismo nos ensina: desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Aqui na Terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos a Deus. Então, os anjos da guarda está na revelação e, na verdade, a fé católica. Negar os anjos é negar a fé. É negar a fé católica. Mas nós temos fé católica, nós sabemos que os anjos existem e, como a igreja nos ensina, desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Então vamos ver alguns textos importantes, de forma bem rápida, que nos ajudam a refletir, a ver os anjos, né? A presença dos anjos no nosso meio e como os anjos, como eles vão agindo no nosso meio. Lá no livro do Êxodo, até a leitura de hoje, a primeira leitura de hoje fala no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículo 20 seguintes, diz o Senhor assim: eu vou mandar um anjo à tua frente, para te guardar pelo caminho e te conduzir ao lugar que te preparei. Fica atento a ele e escuta a sua voz. Não lhe sejas rebelde, ele não suportará vossas transgressões, por isso nele está o meu nome. Depois, versículo 23. Pois o meu anjo caminhará à tua frente e te conduzirá. Então, o anjo da guarda, recebe de Deus uma missão para nos proteger e para nos conduzir ao longo da nossa vida. Logo no nosso nascimento, Deus já envia esse anjo. Ele vai estar conosco para nos conduzir, para ir à nossa frente, para ser uma presença da nossa vida. Não é? Também no Salmo 90, 91, algumas traduções, em outras 90. Nós podemos pegar lá esse salmo, nós rezamos sempre o Salmo 90. E até tem muita gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 90, mas Bíblia aberta, se você não ler, não rezar, não serve para nada. Diz assim o Salmo 90, ou 91 na TEB, na CBB 91, na Ave Maria, Salmo 90. Diz assim o artigo 10: o mal não se aproximará de ti, e o flagelo não chegará à tua tenda. Pois a seus anjos ele mandou a teu respeito, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles estiverão em suas mãos para que não tropeces com o pé em alguma pedra. Olha, o salmista está dizendo para nós isso, que o Senhor vai mandar os anjos dele para nos conduzir, para nos guardar, para nos amparar, para nos proteger. Essa é a função do nosso anjo da guarda. E nós precisamos saber
que Ele está conosco. Também os anjos intercedem por nós. Lá no livro de Jó, no capítulo 33, versículo 23 seguinte, diz assim: se comparecer junto dele um anjo, um intérprete entre milhares, para anunciar ao ser humano o que convém, para dele ter compaixão e dizer a Deus: livra-o para que não desça a cova, pois achei motivo para ser propício. O anjo da guarda também intercede por nós, ele roga por nós. Também no Evangelho de hoje percebemos isso, que o Senhor disse que os anjos da guarda estão sempre diante de Deus, fazendo o quê? Intercedendo a nosso favor. A nosso favor. Os anjos também foram a presença na vida do próprio Jesus, enquanto ele, na sua humanidade, enquanto homem, ele, Jesus, também teve na sua vida a presença dos anjos. Nós vemos lá, Mateus capítulo 4, a tentação no deserto. Nós vimos que no final, no versículo 11, capítulo 4 de Mateus, versículo 11, por fim, o diabo deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. E aquilo a Bíblia nos ensina que aquilo que se realizou na humanidade de Cristo também se realiza e se realizará na nossa. Por isso, os anjos que foram até Jesus, estiveram com Jesus para servi-lo, também estarão conosco. E estão conosco também para servir, para interceder por nós, para caminhar conosco no nosso dia a dia. Isso é verdade de fé bíblica e também a verdade de fé católica. A igreja nos ensina esta verdade de fé. Também lá em Lucas 16, 22, está a citação até do Catecismo da Igreja Católica, Lucas 16, 22, vamos ver o que nos fala sobre os anjos. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Veja bem, os anjos levaram, aqui é aquele evangelho que fala do Lázaro e do rico, do pobre e do rico, do Lázaro que morreu. E quem o leva para Abraão? Os anjos. A igreja nos ensina que os anjos estão conosco desde o nascimento até a nossa morte, caminhando conosco, intercedendo por nós. Não é? Só que os anjos não são criados quando nós nascemos. Quando nós somos concebidos, o Senhor cria uma alma. A alma é criada junto com o nosso corpo. Quando nós somos fecundados, ali também o Senhor cria a alma. Mas o anjo não. Quando nascemos, então Deus envia um anjo para caminhar conosco toda a nossa vida, todos os nossos dias. Então nós precisamos viver esta fé simples, mas real, verdadeira. Não é história de carochinha, não. E podemos contar com a presença dos anjos, pedir a intercessão deles. Pedir a intercessão deles na nossa vida, no nosso dia a dia, nos problemas que temos que resolver, para lidar às vezes com problemas familiares, quando nós vamos numa missão, numa viagem. Eu, pela graça de Deus, sempre peço ao Senhor, sempre peço auxílio do meu anjo. De manhã eu já peço ao meu anjo, caminha comigo no dia de hoje. Se eu tenho um problema para resolver no meu trabalho, já peço ao anjo, prepara aquele lugar para mim, eu vou estar com tal pessoa, interceda por mim, interceda junto com o anjo da guarda dele, para que tudo ocorra em paz. E eu experimento isso constantemente. Quando eu tenho um problema difícil para resolver, eu peço, meu anjo, já prepara o lugar, que a pessoa está nervosa, agitada, conversa com o anjo da guarda dele, acalma, vamos resolver tudo em paz. E eu, inúmeras vezes, experimento isso. Eu peço ao meu anjo da guarda para cuidar do anjo da guarda do meu filho que está distante de mim, cuide do anjo da guarda, converse com o anjo da guarda dele, para que o anjo da guarda dele interceda por ele. Contar com os anjos, meu irmão, isso é uma maneira simples, maneira humilde de reconhecer que Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu esses auxílios, esses seres espirituais para cuidar de nós. E lembramos que São Paulo nos alerta. Ele diz que temos seres celestes e seres espirituais, seres celestes e terrestres. Os celestes são os anjos. E que ele nos ensina que tem um grande combate espiritual sempre. E que nossos anjos estão sempre combatendo a nosso
favor, sempre intercedendo por nós. Então nós podemos rezar sempre aquela oração pequena, linda, que aprendemos como criança, Santo Anjo do Senhor, rezar sempre esta oração, ensinar as crianças a rezar, mas não ensinar a rezar como se os anjos não existissem, apenas uma oração boba, não. É ensinar as crianças e saber que elas têm o anjo da guarda. E nós não sermos tomados também por essas brincadeiras, por essas pessoas sem fé, que já não creem mais, que dizem que esse negócio de anjo, então tem alguém, um espírito que caminha conosco, será que não vamos sentir ele? Não, você não vai sentir um espírito. Pode sentir um espírito de porco na sua vida, pode sentir outras coisas. Mas é claro que ao longo da história, Deus deu a graça de muitas pessoas até conversar com os senhores da guarda, verem, mas são graças especiais. No dia a dia não assim acontece. No dia a dia o anjo caminha conosco, mas nós não percebemos a presença dele. Nós não percebemos que ele está conosco, mas sabemos que ele está. Cremos que ele é presença real. Ele está presente em nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, na festa dos anjos, comece a exercer essa fé simples, de pedir sempre ao seu anjo para estar com você, para te ajudar na caminhada, no seu dia, para que ele possa interceder por você nas suas situações, nos seus problemas. Nós temos um auxílio, vamos usar desse auxílio. Vamos usar dessa graça que Deus nos deu. E ele recebeu de Deus um mandato para cuidar de nós. E ele faz isso, ele quer fazer. Quanto mais nós buscarmos o auxílio dele, eu até quando estou rezando, você viu que eu viro para o lado? Quando eu costumo conversar com o meu anjo da guarda e olhar para o lado, eu faço isso automaticamente. Isso para mim já é uma coisa que eu faço sem perceber às vezes. A pessoa às vezes acha que eu estou doido. Mas eu converso com o meu anjo, eu viro para o lado e converso com ele. E peço, converso como se estivesse conversando com uma pessoa. Porque eu sei que ele está presente, eu creio nisso. Eu posso dar tanto testemunho para vocês da presença do meu anjo da guarda em minha vida. Essa graça que Deus nos deu. Então vamos ser como crianças, como o Evangelho de Mateus hoje nos fala, ser como crianças, simples, pobres de Deus, que confia no Pai das misericórdias, nos deu os anjos. E que nós podemos então contar com esse auxílio da graça, com os anjos tão perto de nós, tão próximos de nós. Faça isso todo dia e você vai ver que os anjos vão agir a seu favor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Meu anjo da guarda, roga por mim e me proteja. Peçamos ao Senhor, então, a sua bênção no dia de hoje, pela intercessão dos santos anjos da guarda, da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Nosso anjo da guarda, rogai por nós.